Oi. Nos atendimentos que nós temos feito, né, na área de psicanálise, até na área de coaching, em PNL, por exemplo, algumas pessoas têm feito algumas indagações que eu tenho percebido que muita gente vive, muita gente experimenta essas dúvidas, né? E seria muito interessante a gente conversar um pouquinho a respeito dela. Então, a primeira pergunta que eu anotei aqui, que tem a ver com as questões de algumas pessoas, existe harmonia? Essa é a pergunta, né? Existe harmonia entre teologia e psicanálise? Entre teologia e psicologia? Entre a própria teologia, a vida cristã, não é? A vida religiosa e conhecimentos da ciência em relação à mente humana, em relação ao comportamento, às emoções das pessoas? Olhe, existe muito, né? E eu gosto muito de falar para as pessoas, comparando o seguinte: a religião, a fé, o cristianismo, ele tem um papel fundamental na vida das pessoas, inclusive de maneira indireta. Indireta. Se você vive num ambiente onde o cristianismo tem suas raízes e atua na vida das pessoas que estão ali, mesmo que você não seja cristão, né, você desfruta do resultado da presença, da ação, da influência do cristianismo naquele lugar. Isso que eu estou falando tem a ver também com qualquer outra religião, entende? O fato de ser uma religião, se você for comparar as religiões, você vai ver que mais da metade dos ensinos de cada religião são repetidas nas outras religiões. Uma religião ela vai se notabilizar na história quando ela tem pelo menos 60% dos ensinos que as demais religiões têm. Né? Então você vai aí a questão de amor ao próximo, de respeito à divindade, de entender que você diante da divindade tem uma situação precária, uma situação pecaminosa, qualquer divindade. Então 60% das informações, das doutrinas, dos ensinos nas religiões são parecidas. Né? Então isso faz com que todas as religiões, qualquer religião, sem exceção, ela produza efeitos positivos, né? Em qualquer comunidade, em qualquer sociedade, em qualquer grupamento que possa estar existindo. Ok? Então, muito bem. A religião, então, tem seu papel. Mas ela não substitui, por exemplo, a ciência a respeito... A medicina, por exemplo, não substitui. A medicina tem sua função, a religião tem a sua função. A psicologia, a psicanálise tem sua função, a religião tem a sua função e a medicina tem a sua função. Né? Então são áreas, né, que abrangem o ser humano, abrange o bem-estar do indivíduo, da saúde do indivíduo, e cada uma tem sua marca. Não adianta, não funciona. A psicologia, se por acaso dissesse, né, que podia substituir a medicina, não funciona. Não funciona a medicina dizer que ela pode substituir a religião, ou vice-versa, não funciona. Né? E, então, cada área dessa tem seu papel na vida, no desenvolvimento do ser humano, ok? Então existe grande harmonia entre a teologia e a psicanálise, né? Inclusive uma complementa a outra. Eu gosto muito de trabalhar na psicanálise quanto às suas duas atenções. A primeira atenção que eu gosto de trabalhar na psicanálise é cuidar dos efeitos, dos resultados, dos traumas do passado. Então eu gosto de trabalhar. O que é que a pessoa está sentindo naquele momento? Qual a dor, o sofrimento dela?
Então vamos trabalhar nisso, em cima da psicanálise. A psicanálise tem muito o que oferecer nessa primeira atenção, nesse primeiro momento. Depois que resolvermos isso, que aliviarmos a dor dessa pessoa, aí a gente pode usar inclusive informações, técnicas e conhecimentos de outras áreas, de outras abordagens. A gente então trabalhou isso, a gente sente que a pessoa já está melhor, aí então agora vamos trabalhar a causa. O que é que levou esse indivíduo a ter esse sofrimento? Né? É claro que o ser humano é muito interessante. Quando ele sente que melhorou cá, então ele já não corre, ele não resolve, ele não continua, ou pelo menos grande parte não continua, para poder resolver a causa. Aí, mais tarde, ele volta com outro problema. Por quê? Aquele problema foi resolvido. Ele volta com outro problema porque a causa não foi atendida, a causa não foi devidamente compreendida e trabalhada de maneira adequada. Né? Então, a psicanálise tem esses dois momentos. O outro, na psicologia, eu gosto de trabalhar a psicologia da espiritualidade. Desculpe. Né? Porque essa confusão? Porque muitas vezes as pessoas confundem muito religiosidade com espiritualidade. Né? A espiritualidade ela vai além da religiosidade. Ok? Mas como é que ela funciona? Como é que a psicologia trabalha com essa espiritualidade? Ela trabalha assim. Você crê em alguma coisa? Creio. Você crê quanto nesta outra coisa, ou nessa crença, nesse ensino, nessa divindade? Você crê quanto? Muito bem. O papel da psicologia, buscando a melhoria daquela pessoa, ele vai respeitar, não é, o que a pessoa crê. E vai agora, com ela, trabalhar para aquilo que ela crê, ajude-a, né, ajude essa pessoa na sua recuperação. Então eu gosto muito de ver isso, é muito lindo. Então você vê que tanto a psicologia, a psicanálise e a teologia, elas têm uma grande harmonia e pode uma ajudar a outra no que é principal, o tratamento da pessoa. Ok? A segunda pergunta que geralmente se coloca, né, em muitos ou em alguns daqueles que eu tenho atendido é o seguinte: cristão precisa de psicólogo? Veja que tem a ver até com a primeira pergunta. Aliás, no fundo, todas essas perguntas terminam caindo nessa mesma coisa. Né? Então, cristão, aquele cristão piedoso, aquele cristão dedicado, aquele cristão que tem Deus acima de tudo, que ama a Deus, que cultua a Deus, que se dedica a Deus. Esse cristão precisa de psicólogo? Precisa. Ele precisa de médico? Precisa. Ele precisa de outras áreas da medicina ou da ortopedia ou do que seja? Ele precisa, né? Precisa muito. Por quê? Mesmo que a pessoa seja um cristão, ele traz muitas das mazelas, né, que foram adquiridas, não por ele exatamente, mas até por ancestrais, e isso tem muito a ver, né, quanto também na vida dele, na criação dele, na gestação dele, né, no crescer dele, na convivência com a família, na convivência com a sociedade, na convivência com vizinhos, na convivência com igrejas. Então, termina ele trazendo para a vida uma série de consequências de momentos que marcaram a infância, a adolescência, né, dele. Né? Então, o cristão precisa de um psicólogo. O cristão, aliás, todo mundo precisa de alguma forma de um psicólogo. Todo mundo, todos nós somos neuróticos, né? Como é sempre muito bem lembrado. Todos nós temos nossas dificuldades, nossas limitações e precisamos. Uns mais do que outros e uns mais urgentes do que outros, mas todos precisamos, todos temos as nossas deficiências, né, a serem superadas. A vida de cada um seria muito melhor se todos nós fizéssemos terapia.
seria muito melhor para a nossa vida, veja só, seria muito melhor para a nossa vida e para a vida das pessoas que convivem conosco, né? Porque nós temos as nossas dificuldades e ainda geramos dificuldades para as outras pessoas. Então, todo cristão, como qualquer ser humano, precisa de terapia, precisa de um psicólogo, tá bom? E a terceira pergunta e última que eu queria lembrar nessa oportunidade é: a Bíblia não é suficiente para a saúde mental de uma pessoa? Não, não é. Ela não é suficiente para a saúde física de uma pessoa. Ela não é suficiente para uma série de outras atividades na vida de uma pessoa. Ela é suficiente para o aspecto espiritual, religioso dessa pessoa. Eu vou até em cima do que eu falei, eu vou tirar até o religioso. Para o aspecto espiritual de qualquer pessoa. Isso quer dizer até de pessoas que não são religiosas. Né? A Bíblia, então, ela é fundamental, mas no aspecto da espiritualidade, ok? Mas em outros aspectos, inclusive é uma providência de Deus que pessoas se preparassem em determinadas áreas para serem bênçãos na vida de outras pessoas, ok? Então, isso não quer dizer ausência de fé, aliás, as pessoas têm muito confundido isso, não é? O que é fé e o que não é fé. Ok? Então, as pessoas acreditam que se expor ou desafiar Deus é demonstração de fé. Ou seja, eu preciso mostrar, eu preciso provar para mim e para alguém que eu tenho fé. Então, eu me exponho ao problema. Eu crio situações problemáticas para mim porque eu tenho fé. Eu preciso provar isso para mim e para Deus. Não. Isso é ausência de fé. Entende? Quando uma pessoa não tem fé, é que ele precisa ficar provando as coisas. Quando ele tem fé, ele não precisa ficar provando nada, porque ele tem aquilo que ele, né? Essa fé, no caso deste assunto. Então, o que é fé? Fé é descansar. A palavra fé se casa muito bem, não com desafiar, mas com descansar. Descansar não de maneira arbitrária e irresponsável, mas descansar de maneira cristã, sábia, porque nós temos a mente de Cristo. Entende? Então, Satanás, na tentação com Jesus, Satanás disse: Senhor, Jesus, a Bíblia diz que se você pular, né, daqui embaixo, você não vai quebrar um osso. Então pula, para que as pessoas vejam, para que as pessoas admirem. Pule! Jesus não precisava provar nada para ninguém, né? Então, Jesus disse para ele o seguinte: não tentarás ao Senhor teu Deus. Deus protege, Deus ama, Deus tem tudo de melhor para a pessoa, mas isso não nos dá autoridade para desafiar Deus. Entendeu? Não temos essa autoridade. E aí é uma demonstração de ausência de fé. Tá bom? Mas essas são as 3 perguntas que geralmente ocorrem, que as pessoas me fazem, principalmente quando elas são religiosas. Elas então, quando eu estou atendendo, né, elas então me fazem essa pergunta. Até tem algumas que nem procuram ajuda porque acreditam que é falta de fé não se pedir ajuda. E isso não é positivo, isso não é mordomia do corpo, não é mordomia da mente, não é mordomia da alma. Tá bom? Então, essas 3 perguntas eu queria conversar com vocês e fico muito feliz, né, de estar aqui e estou muito bem acompanhado de pessoas maravilhosas. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Estou tentando fechar aqui.